Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido. E nesse vídeo eu vou comentar com essa voz rouca de pato mesmo, de quem está se recuperando de uma gripe, a prova de Física da segunda fase da Unicamp 2022. A gente vai dar uma olhada em todas as questões, eu vou comentar o assunto que caiu em cada uma delas, falar sobre as respostas, sobre o nível de dificuldade e sobre as minhas impressões gerais da prova. Claro que são impressões minhas, elas podem divergir das opiniões de outros professores, então é legal que você pesquise bastante e faça também a sua própria avaliação da prova. É sempre legal você avaliar a prova com base nos seus conhecimentos e naquilo que você estudou, para poder saber também se você foi bem ou mal em relação com os outros candidatos, né? Porque é o que importa no final das contas. Mas vamos lá, eu vou primeiro dar minha impressão geral da prova. Eu não gostei muito da prova não. Costumo gostar mais das provas da Unicamp. Eu sou fã da Unicamp, gosto muito do vestibular deles, mas eu não gostei dessa prova de segunda fase. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu achei que foi muito mal distribuída dentro da física. Teve muito, mas muito item de mecânica. Dos 12 itens totais da prova, a gente teve 9 itens que envolviam mecânica, o que é muito desequilibrado. Aí você teve um item de eletrodinâmica, um item de termologia e um item que é uma questão temática, a gente pode dizer assim, que falava sobre energia e potência. Então não teve nada de ótica, nada de ondulatória, nada de física moderna, não teve aquelas questões clássicas em que eles dão uma equação diferente que você talvez nunca tenha visto, ou então aquela famosa da estimativa, onde você tem que estimar, chutar de forma coerente o valor de alguma grandeza para depois chegar no resultado. Ou seja, foi uma prova diferente e não me agradou muito. Quanto ao nível de dificuldade, eu achei ele ok, um nível médio. Não foi uma prova muito difícil, mas também não foi uma prova fácil. E, como destaque, a gente teve a questão 16, com uma polêmica, que envolve a relação entre velocidade e rapidez de deslocamento. A gente vai chegar lá e eu vou comentar tudo com vocês. Então vamos lá dar uma olhada aqui, ó, questão por questão. Começando na questão 11, foi a primeira questão de física. Ela falava sobre um disco sonoro que é usado para substituir os órgãos de tubos. E aí o primeiro item, ele falava basicamente sobre movimento circular. Então você tinha que utilizar o movimento circular para chegar na velocidade de um ponto na periferia, na extremidade desse disco. E aí, usando o movimento circular, você deveria chegar numa velocidade de 4,95 metros por segundo. É uma questão relativamente direta, a não ser pelo fato de que você tinha que fazer uma interpretação aqui no início do exercício de que a frequência do som emitido era 8 vezes a frequência de rotação desse disco. E aí eu vou colocar aqui nos cards também a resolução da questão de forma detalhada para você poder ver direitinho. Já o item B foi o item de eletrodinâmica que caiu nessa prova, onde você tinha um circuitinho, uma resistência interna, também uma resistência externa, que seria a resistência do alto-falante, e aí ele pedia a potência dissipada por esse resistor RL. E você deveria chegar numa potência de 50 watts, um exercício médio também, um pouco mais simples esse. Você só tinha que chegar na DDP da resistência RL, subtraindo da força eletromotriz a DDP da resistência interna que ele deu, 4 volts, e aí, baseado nessa DDP e na resistência, você chegaria na potência, usando potência igual a DDP ao quadrado sobre a resistência. Já o exercício 12, ele tinha um item A, que falava sobre variação de energia cinética e também quantidade de movimento. Então você tinha que utilizar a quantidade de movimento, deixa eu grifar aqui para ficar mais fácil para você enxergar. Você tinha que usar a quantidade de movimento junto com a massa para chegar na velocidade de um asteroide que vinha em direção à Terra, e aí depois você calcularia a variação da energia cinética desse asteroide, chegando em menos 1,8 vezes 10 a 24. Já sei que muita gente vacilou no sinal aí. Tem que tomar cuidado, se você teve uma redução de velocidade, teve uma redução de energia cinética,
a variação você deveria ter encontrado ela negativa, menos 1,8 vezes 10 a 24. O item B falava sobre impulso, e era um item bem direto, onde você tinha que usar o método gráfico. Lembrar que no gráfico do módulo da força em função do tempo, o impulso é dado pela área debaixo do gráfico. Então ele é numericamente igual à área debaixo do gráfico, o que ia dar 2,4 vezes 10 a 21 newton vezes segundo. Legal. Terceiro exercício, exercício 13. Ele usava como pano de fundo Stonehenge, né, esse monumento lá na Inglaterra. E aí no primeiro item, que era um item de estática, você tinha que determinar o torque, o momento exercido pela força-peso numa das pedras. E aí, usando a definição de momento que ele deu para você, estava escrito lá, vou até mostrar aqui para você, ó, onde ele fala o módulo do torque é dado pelo produto da força pela distância até o centro de massa. Você deveria, usando essa definição, chegar em 3,6 vezes 10 a 5 Nm. Já o item B, um pouquinho mais elaborado, eu diria, ele envolve trabalho e atrito. Você tinha que achar a força de atrito sobre uma pedra que está sendo arrastada e aí depois calcular o trabalho de uma força que vai fazer com que essa pedra seja arrastada com velocidade constante, ou seja, força resultante igual a zero. E aí o trabalho dessa força você deveria encontrar 600 kWh. Esse item tem uma dificuldade extra, porque o trabalho a gente está acostumado a calcular em joules, mas ele pediu para você dar esse valor em kWh, que é uma unidade de energia normalmente utilizada para eletricidade, mas pode ser usada em qualquer contexto, inclusive aqui no cálculo do trabalho de uma força. O exercício 14, ele tinha um item A que era de hidrostática, mais especificamente lei de Stevin, né, onde você tinha que calcular a altura do reservatório para que a diferença de pressão entre o pressostato, né, o medidor de pressão, e a superfície livre do líquido fosse igual a um valor que ele deu, a 3,2 vezes 10 a quinta. E aí, utilizando a lei de Stevin, densidade vezes gravidade vezes a diferença de altura, você deveria chegar numa altura de 40 metros. O item B, que envolvia dinâmica, ele pedia para você determinar qual era a pressão na parte superior de um elevador a vácuo, um elevador residencial, como ele disse, que se move devido ao vácuo, a diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior. E aí, usando dinâmica, você deveria chegar numa pressão superior a 98 kPa. Você precisava aqui também usar a definição de pressão como força sobre área para poder chegar nesse resultado. O exercício 15, só voltando no 14, esse aqui era o item A um pouco mais simples, talvez o item mais simples da prova, eu diria, o item A. O item B é um item difícil, porque você tinha que usar o conceito de pressão, perceber que a força resultante era zero no movimento retilíneo uniforme, então um item mais complicado esse. Aí nós vamos para o 15. O 15 tem um item A que a gente pode dizer que é um item temático, mas que envolve os conceitos de radiação, né, de insolação, que mais que ele envolve de potência e de energia, além do rendimento, porque só uma fração da energia incidente que é transformada na usina. E que mais? Bom, usando as unidades de medida também, você deveria chegar aqui numa potência de 1 vezes 10 a 5 kW. Então, 100.000 kW é a potência que você deveria chegar aqui no item A. Um item médio também, eu diria. Já o item B, ele é um item de calorimetria, onde você tinha que usar a mudança de estado físico, o famoso Q mole, junto novamente com potência. Aliás, potência foi uma grandeza que apareceu bastante na prova, em vários itens diferentes. E aí, usando o famoso Q mole,
calor igual a massa vezes calor específico latente, você deveria chegar num tempo de 1 vezes 10 a 4, 10.000 segundos, ou se quisesse transformar, chegaria em aproximadamente 2,7 horas. O item B, colocaria ele como médio. E aí temos a questão polêmica da prova. A última questão de física, a questão 16, ele falava de uma haste que se move, né? Então uma haste que se move entre dois pontos, e deu o gráfico também da posição dessa haste em função do tempo. E aí ele pediu duas velocidades, uma velocidade escalar média e o módulo da velocidade média. E nessa hora você pode se perguntar, ué, mas qual a diferença entre as duas? Depende de como você define a velocidade escalar média. A velocidade escalar média geralmente é definida como deslocamento sobre tempo. Mas nessa questão, a Unicamp, eu aposto nisso, a Unicamp estava querendo falar não de velocidade escalar média como deslocamento sobre tempo, mas como rapidez do deslocamento, aonde não importa as mudanças de sentido. Então você tinha que calcular que a distância percorrida pela haste, somando todos os movimentos em todos os sentidos, dividido pelo tempo. E aí você chegaria em 30 centímetros por segundo. Se você usasse velocidade escalar média simplesmente como ΔS sobre ΔT, você chegaria em zero. E por que eu chuto aqui? Eu afirmo que a Unicamp queria que fosse a rapidez, a distância pelo tempo. Porque, junto com essa velocidade, ele pediu um módulo da velocidade média. E aí, por pedir módulo, você infere que eles querem a velocidade vetorial média. E como o deslocamento vetorial é zero, já que a haste volta para o ponto de partida, a velocidade média vetorial, essa sim, é zero. Então, a primeira escalar média, 30 cm por segundo, e a velocidade vetorial média, zero. Um item polêmico e complicado. Já o item B era um item meio clássico, né? Eu chamaria ele de clássico, onde você tem um pêndulo, mas o que você vai usar não é período do pêndulo, não é movimento harmônico simples, é a conservação da energia mecânica. Transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. E pela conservação da energia mecânica, você deveria encontrar a velocidade do pêndulo no ponto mais baixo igual a 2 metros por segundo. Então tá aí. Essas foram as questões de física da segunda fase da Unicamp 2022. Como eu disse para você, os cards aqui do lado vão ter as resoluções completas de cada uma das questões. Então acesse as resoluções, tire suas dúvidas e se quiser me escreve. E não custa lembrar, né? Senta o dedo no joinha aqui, aperta o joinha, se inscreve no canal e fica ligado sempre nas novidades. Vai ter muita novidade ainda aqui no canal, tá certo? Um abraço e espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova.